Dando continuidade à disciplina de segurança do trabalho na atividade industrial, dando uma recapitulada na aula anterior, quando a gente falou sobre a introdução, do que ela era voltada com relação à prevenção, à questão dos gerentes de segurança e higiene que deveria fazer o levantamento desses riscos e estar trabalhando com eles para estar melhorando o melhor ambiente de trabalho. Com relação à observação e atento a questões dos colaboradores do sexo feminino que estivesse grávida, para estar fazendo esse acompanhamento em si e estar mudando elas de função com relação a não estar subindo escada e não ter nenhum tipo de esforço físico. Nessa aula a gente vai dar continuidade à questão da segurança trabalhista, que originou-se com a aprovação das leis de compensação aos trabalhadores por parte do governo entre 1908 e 1948, e é um setor de segurança e saúde pública que se ocupa de proteger a saúde dos trabalhadores, controlando o meio ambiente do trabalho para reduzir ou eliminar os riscos. Ou seja, vai trabalhar nesse ambiente com o intuito de colocar um exaustor nele, onde você está tendo ali um problema de gases, colocar um ventilador para poder amenizar a temperatura do ambiente do trabalho dos colaboradores, fazendo manutenção de limpeza nesse local, colocando o auxílio de algum EPI, ou então de algum cone de sinalização, alguma faixa em si. Os acidentes trabalhistas ou as condições de trabalho pouco seguras podem provocar doenças e lesões temporárias ou permanentes e inclusive causar a morte, também ocasionar uma redução da eficiência e ou perda da atividade de cada trabalhador. Ou seja, a pessoa que monta um andame mal montado e o colaborador vai fazer o acesso lá em cima, não está com cinto, esse andame não está amarrado na parede e venha a ter a queda desse colaborador e a fratura de uma perna, ele vai passar no mínimo ali uns 4 meses se recuperando, sem estar trabalhando. E se não for feito um procedimento bem feito com relação aos cuidados com a gessagem em si e o acompanhamento, ou seja, ele pode ficar com essa lesão e sofrer dores pelo resto de sua vida. Os riscos. As lesões trabalhistas podem ser devido a diversas causas externas, químicas, biológicas, físicas, ergonômicas, de acidentes ou mecânicas. Os riscos químicos podem surgir pela presença do meio ambiente de trabalho de gases, vapores ou pó tóxico ou irritante. A eliminação desses riscos exige o uso de materiais alternativos, menos tóxicos. As melhorias com relação à ventilação, exaustores em si, e o controle da filtragem e uso de prendas protetoras. E também com relação ao uso de máscara, ao uso de máscara PFF1, PFF2, máscara de uso químico, com filtragem de carvão e assim por diante. Aí aqui a gente tem essa tabelinha que explica algumas diferenciações com relação ao que é risco e ao que é perigo. Perigo você está em uma certa altura, ou seja, você está correndo um perigo. Qual o risco que vai ter esse perigo de você cair? O perigo, você está trabalhando com uma superfície quente. Qual o risco que você está correndo ali? De queimaduras. Você está trabalhando com um tanque de combustível. Você vai estar correndo o risco de ter a explosão, entendeu? Essa é a diferença de perigo e de risco. Riscos. Entre os riscos físicos comuns está a questão que os riscos variam bastante. Em questão de calor, queimaduras, que aí no caso seria questão de energia ionizante e não ionizante. Questão dos ruídos, vibrações, mudanças bruscas, pressão, temperatura e vários outros fatores que afetam. Os engenheiros de segurança industrial tentam eliminar os riscos em sua origem ou reduzir a sua intensidade, quanto isto é possível. Os trabalhadores usem
usem devidamente o uso de equipamentos de proteção individual, ou então outros tipos de protetores em si. Aí, com relação à segurança, aqui a gente tem um exemplo de segurança na soldagem, né? Onde você vai ter 7 riscos durante essa operação. Risco de choque, onde você pode ter descascamento desses fios, desses cabeamentos, gases que eliminam durante essa soldagem, risco de explosão em si, da quantidade de gás exposto ali, radiações, salpicos, pequenas queimaduras, a falta de EPI também, falta e falha no EPI, e questões também da leitura de manual, que a maioria do pessoal hoje em dia tem o jeito, né, de pegar as coisas e já achar que todos são iguais, mas sempre há divergência com relação a de um modelo para outro. Ou seja, aqui está a foto aqui com relação à quantidade de EPIs necessárias para a utilização desse equipamento. Sapato de couro, barra dobrada, calça jeans sem barra dobrada, avental de couro, luvas, máscara, jaqueta, bandana e óculos. Risco e sua prevenção. O estudo geográfico relacionado com o tema dos riscos industriais são relativamente novos, principalmente porque com relação à problemática adquiriu uma maior importância na utilização de décadas de produtos acréscimo das atividades industriais e o desenvolvimento tecnológico. Para uma aproximação ao tema, analisaremos algumas definições de risco. Aqui nessa imagem aqui, você pode identificar com relação a esse colaborador, ao uso do cinto, a segurança, a questão do uso do talar baixo, trava-queda, cinto, o uso de luvas, o apoio da escada em si, o uso de capacete, e tem que ser um profissional habilitado com a NR35 para estar trabalhando em altura, com altura acima de 2 metros. A distinção foi ilustrada por Oak em 1980. Que considera 2 pessoas cruzando um oceano, uma em um barco e outra em um bote, a remo. O principal perigo de todos é a água, e grandes ondas, e o mesmo em ambos casos. Mais o risco, ou seja, a probabilidade de se afogar é maior, bem mais grande para a pessoa que está no bote, ou seja, porque é bem menor, a velocidade é bem menor, e para resolver essa questão de quebrar onda e tudo, ele vai sofrer mais perdas do que o uso desse barco. Riscos industriais. Obedece à conceituação de que no campo da geografia não foi contemplados e nem definido. Fora dela, existem certas ambiguidades quanto ao seu significado. Portanto, é prioritário partir analisando diversos conceitos associados com o tema para poder propor algumas linhas concepcionais que emitem contribuição a este debate. Os perigos, riscos e desastres que operam em diferentes escalas e conforme a severidade pode ser-lhes reconhecer as seguintes ameaças: perigo para a gente, mortes, lesões, doenças, estresse e assim por diante. Perigo para os bens, danos à propriedade, perdas econômicas. Perigo para o ambiente, perda da flora, fauna e contaminação desse meio. O objetivo do procedimento é identificar os perigos e suas áreas específicas e seus níveis, melhorar o procedimento de trabalho, eliminar os erros e processos de execução em uma atividade específica, ou seja, se for uma atividade mal sinalizada, está errado, tem que sinalizar. Se estiver trabalhando em altura com uma escada indevida, com um andaime que não tem certificação, bem mal montado, tem que ser mudado. E nessa aula a gente fica por aqui, obrigado e até a próxima.